Maurice Tiller, a comovente saga do lutador que teria inspirado Shrek. O esportista sofria de uma grave doença e teve uma vida melancólica. Entretanto, isso não impediu de ser uma figura amada e admirada. No filme da DreamWorks Pictures, lançado em 2001, Shrek é um temido e aterrorizante ogro verde que é apaixonado pela solidão de seu pântano, mas que em um determinado momento tem o seu sossego interrompido após o maligno Lord Farquaad exilar criaturas do conto de fadas para o seu local de paz. Ao longo da trama, o medonho protagonista se mostra um ser de coração enorme e acaba cativando o coração do público e da princesa Fiona. Entretanto, o que poucos sabem é que as características físicas e biográficas do personagem podem ter sido inspiradas em uma personalidade da vida real, o lutador Maurice Tiller. Em decorrência de uma grave doença, o protagonista francês ganhou após sua adolescência mãos, pés e orelhas enormes, além de ostentar o título de homem mais feio do mundo. Apesar de ser descrito como uma feroz monstruosidade e não um ser humano, mas uma pedra de brutalidade, quem o conhecia porém afirmava que o sujeito era completamente diferente de qualquer estereótipo, sendo o dono de um enorme coração com inteligência acima da média, um ser extremamente generoso. Além do mais, ele adorava crianças e elas retribuiu o carinho de maneira mais amistosa possível. Devido a esses fatores, ele passou a ser conhecido como o Anjo Francês. Segundo algumas histórias não oficiais sobre a criação do personagem da DreamWorks, os produtores do estúdio construíram o simpático monstro de animação após se depararem com um busto de Tiller que estava exposto em um museu. O lutador sofreu de uma doença chamada agromegalia, que geralmente é causada por um tumor benigno. Os sintomas incluem alargamento do rosto, das mãos e dos pés. O paciente com essa enfermidade costuma ter diversas complicações de saúde e muitos morrem precocemente. Maurice, no entanto, viveu até os 51 anos de idade. Apesar de sua história ser um pouco lembrada nos dias atuais, até mesmo pelos apaixonados de artes marciais, sua trajetória foi extensivamente documentada pelos jornais da época. Afinal, ele era tido como uma grande celebridade nos Estados Unidos e da Europa. Filho de pais francês, Maurice Tiller nasceu na Rússia no dia 26 de outubro de 1903. Com a perda de seu pai ainda na sua infância, somando o início da Revolução Russa, ele e sua mãe se mudaram para a França. Dono de uma inteligência ímpar, ele era capaz de falar 14 idiomas e também tinha aptidão para atuar e para escrever poesia. Aos 17 anos de idade, desenvolveu uma doença que o acompanharia para o resto da sua vida. Já desfigurado, se mudou para os Estados Unidos em 1937, onde começou a ganhar dinheiro com a sua aparência e também se tornou um lutador de ringue. 3 anos depois, já era consagrado campeão de pesos pesados. Shrek foi inspirado em Maurice. Além da semelhança física, ele apontava características que aproximavam as duas figuras. Veja Shrek rugindo para o burro e o burro parado. Apenas sorrindo quando Maurice subia no ringue, ele também rugia e o público adorava comentar. O sorriso, segundo alguns pesquisadores, outra coisa que são bastante semelhantes entre os dois. Maurice era conhecido na vida real por ser sensível, gentil e orgulhoso e muito nobre. Pensou em Maurice atuando como um monstro, mas no final de cada apresentação, ele abria aquele sorriso bobalhão que parece um espelho do sorriso do Shrek, e aí ninguém mais acreditava em sua monstruosidade. Maurice permanece como modelo sobre como superar desafios da vida. Ele teve de lidar com sérias e dolorosas condições físicas e psicológicas e conseguiu viver sua vida e transformá-la em alguma coisa especial, não evitando seus problemas, mas abraçando e lidando com eles. Maurice morreu em setembro de 1954, aos 51 anos de idade, vítima de uma doença cardíaca. Segundo relatos, isso ocorreu após ele ter descoberto que seu melhor amigo tinha falecido de câncer no pulmão.